Na segunda metade do século XV, a Europa estava se recuperando das devastadoras consequências da peste negra, que atingiu cerca de 1/3 da população europeia no século anterior. Essa recuperação populacional e econômica deu origem a novas dinâmicas políticas e sociais, e o poder das monarquias começou a se consolidar, especialmente em países como Espanha, França e Inglaterra. Essa época foi marcada por ter sido um período de efervescência cultural, marcado pelo início da Renascença, um movimento cultural que começou na Itália e se manteve por toda a Europa. A invenção da imprensa móvel por Johannes Gutenberg em meados do século XV revolucionou a disseminação do conhecimento. A impressão de livros tornou-se mais rápida e acessível, facilitando a propagação de ideias e o aumento da alfabetização. A Bíblia de Gutenberg, impressa em 1455, é um marco dessa revolução. Os avanços na tecnologia de navegação, incluindo o desenvolvimento da caravela e melhorias nos instrumentos de navegação como a bússola e o astrolábio, traçaram o caminho para a era dos descobrimentos. A segunda metade do século XV também foi um período de crescente tensão religiosa. A Reconquista na Espanha culminou com a expulsão dos judeus em 1492 e a intensificação da Inquisição espanhola, que visava consolidar a unidade religiosa sob o cristianismo. A Igreja Católica Romana dominava a vida religiosa e social da Europa, e a Inquisição estava ativa em várias partes da Europa, promovendo a ortodoxia e combatendo a heresia. Foi nesse cenário de prosperidade, porém também de muita repressão religiosa, que nasceu Nicolau Copérnico, num período de transição, marcado por várias mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais. Esse contexto é fundamental para entender o ambiente em que Copérnico cresceu e eventualmente desenvolveu suas ideias revolucionárias na astronomia. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Gênios da ciência. Nicolau Copérnico, o homem que mudou a nossa visão do cosmos. Nicolau Copérnico, uma das figuras mais influentes na história da astronomia, nasceu em 19 de fevereiro de 1473, na cidade de Toruń, uma cidade situada às margens do rio Vístula, localizada na Prússia Real, uma região semi-autônoma que fazia parte do Reino da Polônia desde 1466. Sua infância e juventude foram marcadas por um ambiente propício ao desenvolvimento intelectual, cercado por influências culturais e educacionais que moldaram sua futura carreira científica. Ele nasceu em uma família de comerciantes bem-sucedidos. Seu pai, também chamado Nicolau Copérnico, era um comerciante de cobre e membro ativo da comunidade local. Sua mãe, Bárbara Watzenrode, pertencia a uma família influente de Toruń, os Watzenrodes, que tinham uma posição social elevada e conexões importantes, especialmente no clero e na política, e seu pai, o avô paterno de Copérnico, era um rico comerciante de Toruń. A família da mãe de Copérnico era bem conhecida na história da Polônia desde 1271. Sendo assim, Copérnico era parente de famílias ricas de Toruń, e de famílias nobres polonesas proeminentes da Prússia. A família Copérnico tinha 4 filhos, dos quais Nicolau era o mais novo. Seus irmãos mais velhos eram Andrés, que tornou-se cônego agostiniano, Bárbara, nome em homenagem à sua mãe, tornou-se freira beneditina, e Catarina, que casou-se com um próspero comerciante e prefeito de Toruń, mas deixou 5 filhos, dos quais Copérnico cuidou até o fim de sua vida. A morte precoce do pai de Copérnico, por volta de 1483, quando Nicolau tinha apenas 10 anos, teve um impacto significativo na sua vida. Após a morte do pai, a educação e o bem-estar de Nicolau e seus irmãos ficaram sob a responsabilidade do tio materno, Lucas Watzenrode, um rico comerciante que se tornaria bispo de Vármia, uma região localizada no norte da Polônia. Lucas Watzenrode desempenhou um papel crucial na vida de Nicolau Copérnico. Como bispo de Vármia, Watzenrode era uma figura poderosa e bem conectada, com uma profunda influência no clero e na política regional. Ele era um amigo e conselheiro importante de cada governante, e sua influência fortaleceu enormemente os laços entre a Vármia e a Polônia. Watzenrode garantiu que Nicolau recebesse uma educação de alta qualidade, que fosse apropriada para alguém destinado a uma carreira na igreja ou na administração pública. Watzenrode passou a ser considerado o homem mais poderoso da Vármia, e sua riqueza, conexões e influência permitiram-lhe garantir a educação e a carreira de Copérnico como cônego na Catedral de Fromborkro.
Nicolau Copérnico começou sua educação formal na escola da Igreja de Santa Maria em Torum. Esta instituição oferecia uma educação básica em latim, gramática, retórica e lógica, preparando os alunos para estudos mais avançados. Mais tarde, o menino frequentou a escola da Catedral em Włocławek, Rio Vístula acima de Torum, que preparava os alunos para o ingresso na Universidade de Cracóvia. A formação recebida aqui foi fundamental para seu desenvolvimento intelectual, proporcionando-lhe as bases necessárias para futuros estudos universitários. Em 1491, aos 18 anos, Copérnico deixou Torum para estudar na Universidade de Cracóvia, fundada em 1364, e hoje conhecida como Universidade Jagiellonia, um dos centros mais importantes de ensino superior na Europa Central durante o final do século XV. Ele se matriculou nessa instituição junto com seu irmão André. Cracóvia era famosa por seu currículo em matemática e astronomia, disciplinas que despertaram o interesse de Copérnico, e sua estada lá, de 1491 a 1495, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de suas ideias e conhecimentos, lançando as bases para suas futuras contribuições à ciência. Ele ingressou na Faculdade de Artes, que era a base para estudos avançados nas 4 disciplinas clássicas, que eram a gramática, a lógica, a retórica e a filosofia. Essas disciplinas eram essenciais para a formação acadêmica medieval. Na Universidade de Cracóvia, Copérnico foi exposto a uma ampla gama de disciplinas, e os estudos de Copérnico também incluíam a filosofia natural aplicada à física e à cosmologia aristotélica, ou seja, o sistema geocêntrico, com a Terra ao centro do universo, e todos os planetas, incluindo o Sol, orbitando a Terra. Em Cracóvia, Copérnico estudou aritmética, geometria e álgebra. A matemática era crucial para a astronomia, proporcionando as ferramentas para medir e entender os movimentos celestes. A Universidade de Cracóvia tinha uma tradição rica em estudos astronômicos, influenciada por trabalhos como os de Ptolomeu e Regiomontano. Copérnico estudou sob a orientação de matemáticos e astrônomos que o introduziram a conceitos avançados da época. Os anos de Copérnico em Cracóvia foram moldados pela influência de vários professores renomados. Ele teve acesso aos textos clássicos e às obras dos grandes pensadores da Antiguidade e da Idade Média. A vida estudantil em Cracóvia oferecia a Copérnico uma imersão em uma comunidade acadêmica vibrante. A cidade era um centro de cultura e conhecimento, com uma rica vida intelectual que incluía debates, palestras e discussões acadêmicas. A biblioteca da universidade possuía uma vasta coleção de manuscritos e livros, proporcionando a Copérnico acesso a uma ampla gama de textos clássicos e contemporâneos. Copérnico ampliou o conhecimento que adquiriu nas salas de aula da universidade com a leitura independente de livros que obteve durante seus anos em Cracóvia, e provavelmente também datam deste período, suas primeiras notas e artigos científicos, preservados parcialmente em um museu universitário na Suécia. Durante seu tempo em Cracóvia, Copérnico formou uma rede de contatos que incluía outros estudantes e professores. Essas conexões seriam importantes em sua carreira posterior, proporcionando apoio intelectual e oportunidades de colaboração. O ambiente colaborativo da universidade permitiu que Copérnico discutisse ideias e desenvolvesse seu pensamento crítico. A exposição a ideias inovadoras e o ambiente estimulante da universidade encorajaram-no a questionar o modelo geocêntrico tradicional e a buscar novas explicações para os fenômenos celestes. A teoria das esferas homocêntricas de Aristóteles e o mecanismo dos excêntricos e epiciclos de Ptolomeu não lhe encaixavam muito bem, e descartar isso seria o primeiro passo para a criação da própria doutrina de Copérnico sobre a estrutura do universo que viria alguns anos mais tarde. Embora Copérnico ainda não tenha desenvolvido seu modelo heliocêntrico durante seus anos em Cracóvia, sua educação lá foi crucial para sua formação intelectual. Os conceitos matemáticos e astronômicos que ele aprendeu formaram a base sobre a qual ele construiria suas teorias mais tarde. A crítica ao sistema ptolomaico e o interesse em buscar uma maior precisão nos modelos astronômicos foram sementes plantadas durante seu tempo na universidade. No outono de 1495, após completar seus estudos em Cracóvia, Copérnico deixou a cidade e voltou para a corte de seu tio Vazhenrod, o qual procurou colocar seu sobrinho como cônego local.
Por razões pouco claras, provavelmente devido à oposição de Roma, os intuitos de seu tio foram adiados, levando Vatzenrod a enviar ambos os seus sobrinhos, Nicolau e André, para estudar direito canônico na Itália, aparentemente com vistas a promover as suas carreiras eclesiásticas, e assim, também fortalecendo a sua própria influência com Roma. Em 1496 ele partiu para a Itália, um dos centros mais evidentes e efervescente do Renascimento do século XV, para continuar sua educação na Universidade de Bolonha, que tinha uma rica tradição em direito, artes e ciências, e também era tradicional por ter um currículo diversificado, atraindo estudantes de toda a Europa. E por lá permaneceu como estudante dessa universidade até o ano de 1501, quando ele tinha 28 anos de idade. Essa universidade, fundada em 1088, é considerada a universidade mais antiga do mundo ocidental. O ambiente acadêmico em Bolonha era caracterizado por um forte foco em direito canônico e civil, filosofia, matemática e astronomia. Bolonha foi um período crucial em sua formação acadêmica e intelectual. Esses anos foram marcados por experiências enriquecedoras e contatos importantes que moldaram sua futura obra revolucionária na astronomia. A Europa estava em plena renascença, um período de renascimento cultural e intelectual que promoveu o redescobrimento das ciências, artes e filosofias da antiguidade, e a Itália era o centro do Renascimento. Este contexto era propício ao desenvolvimento das ideias de Copérnico, que mais tarde desafiariam o pensamento tradicional da época. Em Bolonha, Copérnico se matriculou na Faculdade de Direito Canônico, seguindo as recomendações de seu tio Lucas Vatzenrod, bispo de Vármia. A escolha do direito canônico não foi por acaso, além de ser uma carreira respeitada, proporcionava uma base sólida para futuros cargos eclesiásticos, garantindo um sustento financeiro estável. O estudo de direito canônico envolvia a interpretação das leis da Igreja e a aplicação de princípios jurídicos nos tribunais eclesiásticos. Copérnico seguiu um currículo rigoroso que incluía estudos de direito canônico e civil, teologia, filosofia e, o mais importante para seu futuro, matemática e astronomia. Uma das figuras mais influentes no desenvolvimento de Copérnico durante seus anos em Bolonha foi Domênico Maria de Novara, um renomado astrônomo e professor de matemática. Copérnico trabalhou como assistente de Novara, o que lhe proporcionou a oportunidade de se envolver em observações astronômicas e estudos práticos que complementaram sua formação teórica. Novara era conhecido por suas críticas ao sistema ptolomaico, o sistema geocêntrico de Aristóteles refinado por Ptolomeu no século II, e seu interesse em corrigir e melhorar os modelos astronômicos existentes. As observações e discussões com Novara foram fundamentais para Copérnico, que começou a questionar a precisão do modelo geocêntrico tradicional e a considerar alternativas. Bolonha era conhecida por seu espírito crítico e inovador. As observações realizadas e os debates acadêmicos com Novara e outros estudiosos encorajaram-no a questionar o sistema geocêntrico e a considerar a possibilidade de um modelo heliocêntrico, onde o Sol, e não a Terra, seria o centro do universo. Trabalhando com Novara, Copérnico participou de várias observações astronômicas importantes. Uma das mais notáveis foi a observação da ocultação da estrela Aldebaran, a estrela mais brilhante da constelação de Touro, pela Lua, em 9 de março de 1497. Esse tipo de observação era crucial para a astronomia da época, pois permitia a calibração de tabelas astronômicas e a verificação de previsões teóricas, como o movimento da Lua proposto por Ptolomeu. Além de suas atividades astronômicas, Copérnico dedicou-se ao estudo das obras dos grandes astrônomos e matemáticos da Antiguidade e da Idade Média. Ele leu atentamente os textos de Ptolomeu, Alhazen, Regiomontano e outros, aprofundando seu conhecimento e preparando-se para desenvolver suas próprias teorias. Antes de concluir seus estudos em Bolonha em 1501, Copérnico fez uma visita importante a Roma em 1500. Isso foi um evento significativo, tanto para sua formação pessoal, quanto para sua carreira acadêmica e eclesiástica, onde chegou com seu irmão André na primavera daquele ano, a fim de realizar um estágio de aprendizagem na Cúria Papal Romana. A cidade era o coração do cristianismo e um centro cultural e intelectual vibrante, oferecendo a Copérnico uma oportunidade única de emergir em um ambiente repleto de conhecimento e de redes de contato que seriam vitais para seu futuro.
Roma estava no auge do Renascimento, e havia se tornado um centro de mecenato artístico e intelectual. Artistas como Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci estavam ativos na cidade, contribuindo para o renascimento cultural. Uma outra razão para a viagem de Copérnico a Roma foi a celebração do jubileu do ano de 1500. Os jubileus eram anos sagrados proclamados pelo Papa, oferecendo indulgências especiais aos peregrinos que visitassem Roma. O jubileu de 1500, proclamado pelo Papa Alexandre VI, atraiu milhares de peregrinos de toda a Europa, incluindo acadêmicos e clérigos, como Copérnico. Além de participar das celebrações do jubileu, Copérnico foi a Roma também para continuar seus estudos e possivelmente ensinar. Roma era um centro de aprendizado, e a presença de inúmeras bibliotecas, universidades e academias proporcionava uma oportunidade única para Copérnico expandir seus conhecimentos e interagir com outros estudiosos. Durante sua estadia em Roma, Copérnico realizou várias observações astronômicas. Roma, com seu clima favorável e céus claros, oferecia condições ideais para a observação do céu noturno. Ele aproveitou essas condições para aprimorar suas habilidades astronômicas, realizando observações que influenciariam seu trabalho posterior. Lá, ele continuou seu trabalho astronômico iniciado em Bolonha, observando um eclipse lunar na noite de 5 para 6 de novembro de 1500. Ele participou de discussões e debates acadêmicos, que eram comuns nas universidades e academias da cidade. Essas interações foram cruciais para o desenvolvimento de suas ideias, permitindo-lhe testar e refinar seus conceitos com outros pensadores críticos. Roma abrigava algumas das bibliotecas mais importantes da Europa, incluindo a Biblioteca do Vaticano, uma das mais completas em sua época, como também nos tempos atuais. Durante sua visita, Copérnico teve acesso a uma vasta coleção de manuscritos e obras raras. Ele estudou textos clássicos e contemporâneos, aprofundando seus conhecimentos em astronomia, matemática e filosofia. A exposição a essas obras foi fundamental para a formação de suas ideias revolucionárias. A visita a Roma permitiu a Copérnico consolidar muitas de suas ideias astronômicas. As observações realizadas e os debates intelectuais contribuíram para o desenvolvimento de sua crítica ao modelo geocêntrico ptolomaico. Embora ainda não tivesse formulado completamente seu modelo heliocêntrico, as sementes dessas ideias estavam sendo plantadas durante sua estada em Roma. A viagem a Roma também foi importante para a formação da rede de contatos de Copérnico. Ele conheceu muitos estudiosos e clérigos influentes que seriam importantes em sua carreira posterior. Essas conexões ajudaram a abrir portas e a fornecer o apoio necessário para seus estudos contínuos e sua eventual publicação de seu livro futuro, que mudaria o mundo para sempre. Ele retornou a Bolonha para completar seus estudos em direito canônico, o que forneceu a Copérnico uma formação sólida e uma carreira estável na Igreja. Esta base jurídica e administrativa foi crucial para seu papel posterior como cônego na Catedral de Fromborchrum, onde seu tio insistia em colocá-lo, e lá, mais tarde, ele teria o tempo e os recursos necessários para se dedicar à astronomia. Entre 1501 e 1503, Nicolau Copérnico estudou na Universidade de Pádua, um período decisivo em sua formação científica e médica. Fundada em 1222, a Universidade de Pádua era uma das mais antigas e prestigiadas instituições de ensino superior na Europa. No final do século XV e início do século XVI, Pádua era um centro de excelência acadêmica, especialmente nas áreas de medicina, filosofia e direito. Em Pádua, ele focou principalmente em medicina, mas também continuou seus estudos em astronomia e filosofia. A escolha de estudar medicina foi estratégica, pois proporcionava um conhecimento prático que seria útil em sua carreira eclesiástica, já que poderia no futuro ser útil um conselho médico do reverendo superior, cargo ao qual Copérnico aspirava a assumir. Um dos professores mais influentes durante os anos de Copérnico em Pádua foi Girolamo Fracastoro, um renomado médico, filósofo e astrônomo. Fracastoro era conhecido por suas ideias avançadas sobre a transmissão de doenças e sua abordagem inovadora na medicina e na astronomia. Sua influência ajudou a moldar o pensamento crítico e científico de Copérnico. Copérnico participou ativamente das observações astronômicas e debates intelectuais que eram comuns na Universidade de Pádua.
A universidade possuía observatórios e instrumentos astronômicos avançados para a época, permitindo a Copérnico realizar observações detalhadas dos movimentos celestes. O conhecimento médico também complementava seu entendimento do corpo humano e da natureza, influenciando sua abordagem holística ao estudo do universo. Embora a medicina fosse o foco principal nesse período de sua vida, Copérnico não abandonou seus estudos em astronomia. As observações e debates em Pádua ajudaram-no a refinar suas ideias sobre os movimentos celestes e a considerar alternativas ao modelo geocêntrico tradicional. Ao concluir seus estudos na Universidade de Pádua em 1503, Copérnico estava bem preparado para suas futuras contribuições à ciência e à Igreja. Ele havia adquirido um conhecimento profundo em medicina, astronomia e filosofia, complementando sua formação em direito canônico. Essa educação abrangente seria crucial para suas futuras descobertas e para sua carreira eclesiástica. À medida que se aproximava a hora de Copérnico regressar para casa, na primavera de 1503, viajou para Ferrara, onde a 31 de maio de 1503, tendo passado nos exames obrigatórios, obteve o grau de doutor em direito canônico na Universidade de Ferrara. Logo depois, no outono de 1503, com 30 anos, ele deixou a Itália para sempre, para retornar a Vármia na Polônia, onde assumiu suas funções como cônego na Catedral de Fromborcro. Lá, ele viveria os restantes 40 anos da sua vida, equipado com o conhecimento e as experiências adquiridas durante seus anos de estudo. Ele estava pronto para continuar suas observações astronômicas e desenvolver as ideias que eventualmente mudariam a história da astronomia. Os 12 longos anos de estudos de Nicolau Copérnico entre 1491 e 1503 foram financiados principalmente por seu tio, Lucas Vatsenrod. Vatsenrod acreditava firmemente no valor da educação e estava decidido a garantir que seu sobrinho recebesse a melhor formação possível. Ele assumiu a responsabilidade de financiar os estudos de Copérnico, proporcionando-lhe os recursos necessários para frequentar essas universidades renomadas na Europa. Ao retornar à sua terra natal, e já como cônego da Catedral de Fromborcro, Copérnico foi secretário e médico de seu tio de 1503 a 1512, quando Vatsenrod faleceu. Como cônego, Copérnico tinha várias responsabilidades administrativas e religiosas, incluindo a gestão de propriedades da Igreja, supervisão de serviços religiosos e participações diversas na rotina e na agenda da Catedral. Copérnico envolveu-se ativamente na administração das propriedades eclesiásticas. Ele demonstrou habilidade em gestão financeira e participou de várias reformas administrativas. Sua educação abrangente, especialmente em direito e administração, foi fundamental para essas atividades. Apesar de suas responsabilidades eclesiásticas, Copérnico encontrou tempo para continuar suas observações astronômicas. Frauenburg, situada na costa do Mar Báltico, oferecia um ambiente relativamente tranquilo e propício para suas atividades científicas. Ele montou um pequeno observatório em uma das torres da catedral, onde realizou muitas de suas observações, e onde começou a trabalhar em sua teoria heliocêntrica. Durante este período, Copérnico fez várias observações importantes dos corpos celestes. Ele estava particularmente interessado nos movimentos dos planetas e das estrelas, e começou a coletar dados que mais tarde seriam fundamentais para o desenvolvimento de seu modelo heliocêntrico. Em Frauenburg, Copérnico levou uma vida relativamente tranquila e reclusa, dedicando-se aos seus deveres e estudos. A pacata cidade proporcionava-lhe o ambiente ideal para suas reflexões e observações científicas. Copérnico continuou a estudar os textos clássicos de astronomia, incluindo as obras de Ptolomeu, e comparou-os com suas próprias observações. Ele também estava ciente das limitações do modelo geocêntrico e começou a formular suas próprias hipóteses sobre a estrutura do universo. Copérnico começou a desenvolver suas primeiras ideias sobre o modelo heliocêntrico, considerando a possibilidade de que a Terra e outros planetas girassem em torno do Sol, em vez do Sol girar em torno da Terra. Essas ideias eram revolucionárias e desafiavam a cosmologia tradicional aceita pela Igreja e pela maioria dos cientistas da época. Entre 1507 e 1510, Copérnico redigiu um pequeno manuscrito intitulado Por Comentariolus, o que traduzido para o português, seria como um pequeno comentário, no qual esboçou suas primeiras ideias sobre um sistema heliocêntrico.
Este documento, apesar de não ter sido publicado em vida, representou um avanço significativo que pavimentou o caminho para sua obra principal, o Livro das Revoluções das Esferas Celestes, cujo título original em latim é De Revolutionibus Orbium Coelestium. O Commentariolus é um breve manuscrito de aproximadamente 40 páginas escrito em latim. Nele, Copérnico propôs 7 axiomas fundamentais que formam a base de sua teoria heliocêntrica. Número 1. Não existe um centro único no universo. Número 2. O centro da Terra não é o centro do universo. Número 3. O centro do universo está perto do Sol. Número 4. A distância da Terra ao Sol é imperceptível em comparação com a distância às estrelas. Número 5. A rotação da Terra é responsável pela rotação diária aparente das estrelas. Número 6. O aparente ciclo anual de movimentos do Sol é causado pela rotação da Terra em torno dele. Número 7. O aparente movimento retrógrado dos planetas é causado pelo movimento da Terra a partir da qual se observa. O Commentariolus foi um passo crucial no desenvolvimento do pensamento astronômico. Embora o manuscrito não tenha sido amplamente divulgado, ele circulou entre alguns amigos e colegas próximos de Copérnico. Ele disponibilizou apenas muito poucas cópias manuscritas, e em vez de destiná-lo à distribuição impressa, Copérnico compartilhou o manuscrito de maneira privada com alguns de seus amigos e colegas, e dentre os primeiros a lerem o manuscrito, estavam estudiosos e clérigos que tinham acesso ao círculo acadêmico de Copérnico. Entre esses indivíduos, estava o matemático e astrônomo Georg Rheticus, que mais tarde desempenharia um papel vital na publicação do livro De Revolutionibus Orbium Coelestium. A recepção inicial do Commentariolus foi mista. Alguns colegas de Copérnico ficaram intrigados e interessados em suas ideias revolucionárias, enquanto outros se mostraram céticos. A natureza inovadora do modelo heliocêntrico representava um desafio significativo para as doutrinas astronômicas e teológicas estabelecidas naqueles tempos. O Commentariolus representa um marco na história da ciência, pois esboçou pela primeira vez uma alternativa coerente e fundamentada ao modelo geocêntrico de Ptolomeu. As ideias heliocêntricas de Copérnico, embora inicialmente controversas, abriram caminho para uma nova era de descoberta científica e mudaram para sempre a nossa compreensão do universo. O famoso astrônomo e patrono de Johannes Kepler, Tycho Brahe, incluiria um fragmento do Commentariolus no seu próprio tratado, chamado de Exercícios Preliminares para a Astronomia Restaurada, publicado em Praga em 1602. O Commentariolus apareceria completo e impresso pela primeira vez apenas em 1878. Em 1512, Copérnico começou a construir um observatório em uma torre da muralha da Catedral de Frauenburg. Este observatório modesto, mas bem equipado, permitiu que ele realizasse observações mais precisas dos corpos celestes. Entre 1513 e 1516, Copérnico realizou uma série de observações astronômicas. Essas observações foram realizadas principalmente a partir dessa torre em Frauenburg, onde ele servia como cônego da catedral. Usando instrumentos como o quadrante mural e o astrolábio, Copérnico conseguiu coletar dados detalhados sobre as posições dos planetas e das estrelas. Nesse período, Copérnico fez uma observação cuidadosa de Saturno. Ele registrou a posição do planeta em várias datas, observando suas mudanças aparentes no céu. Essas observações ajudaram Copérnico a entender melhor o movimento retrógrado dos planetas e a refinar sua teoria heliocêntrica. Ele percebeu que o movimento retrógrado podia ser explicado de forma mais simples no modelo heliocêntrico. Copérnico também observou Júpiter durante este período, registrando suas posições em relação às estrelas fixas. Ele notou que, como Saturno, Júpiter também exibia movimentos retrógrados. A explicação heliocêntrica para este fenômeno envolvia a Terra ultrapassando Júpiter em sua órbita, causando a ilusão de movimento para trás. Marte, com seu movimento retrógrado mais pronunciado, foi outro foco das observações de Copérnico. Ele registrou o movimento de Marte ao longo do céu, observando as mudanças de velocidade e direção. Essas observações foram fundamentais para Copérnico, pois Marte demonstrava claramente os problemas do modelo ptolomaico e como o heliocentrismo oferecia uma solução mais propícia.
O sistema geocêntrico de Ptolomeu explicava o movimento retrógrado dos planetas usando um modelo complexo que incluía epiciclos e deferentes. Sendo assim, no modelo ptolomaico, cada planeta se movia em um grande círculo chamado deferente. O centro do deferente estava ligeiramente deslocado do centro da Terra, um ponto chamado excêntrico. Além disso, cada planeta também se movia em um pequeno círculo chamado epiciclo, cuja circunferência girava em torno de um ponto que se movia ao longo do deferente. A combinação desses movimentos era usada para explicar as variações na velocidade e direção do movimento dos planetas vistos da Terra. O movimento retrógrado aparente era explicado pela interação dos movimentos do epiciclo e do deferente. Quando um planeta estava no ponto de seu epiciclo mais próximo da Terra, seu movimento no céu parecia mais rápido. À medida que o planeta se movia ao redor do epiciclo, ele podia parecer inverter sua direção, criando a ilusão de movimento retrógrado. Esta aparente inversão de direção ocorre porque a velocidade angular do planeta em seu epiciclo pode, em certos momentos, ser oposta à velocidade angular ao longo do deferente. Essa explicação era complexa demais e não correspondia às observações que Copérnico estava realizando. Copérnico também voltou sua atenção para os planetas interiores, Vênus e Mercúrio. Ele observou suas posições em relação ao Sol, percebendo que seus movimentos podiam ser melhor explicados no modelo heliocêntrico, onde ambos orbitam mais próximos do Sol do que a Terra. Uma das principais vantagens do modelo heliocêntrico era a simplificação dos movimentos planetários. O modelo ptolomaico necessitava de complexos epiciclos e deferentes para explicar os movimentos observados. Em contraste, o modelo heliocêntrico de Copérnico oferecia uma explicação mais simples e elegante, onde os planetas moviam-se em órbitas circulares ao redor do Sol. Copérnico estava cada vez mais convencido de que a Terra não era o centro do universo, e ao questionar a centralidade da Terra, ele sabia que isso implicaria em uma revisão profunda sobre o lugar da humanidade no cosmos, um conceito que teria profundas implicações filosóficas e teológicas. Apesar das inúmeras funções administrativas e econômicas que Copérnico possuía como clérigo da catedral, isso não foi suficiente para distraí-lo das intensas atividades de observação do céu. Os resultados das suas observações de Marte e Saturno neste período, e especialmente uma série de 4 observações do Sol feitas em 1515, levaram à descoberta da variabilidade da excentricidade da Terra e do movimento do apogeu solar em relação às estrelas fixas, que entre 1515 e 1519 motivaram suas primeiras revisões de certas suposições de seu sistema. Algumas das observações que fez neste período podem ter tido ligação com uma proposta de reforma do calendário juliano feita na primeira metade de 1513. Entre 1516 e 1521, Copérnico viveu no castelo de Austin, administrando economicamente Vármia. Ele se empenhou em um processo para povoar feudos e fortalecer a economia. Dirigiu a defesa de Austin contra os cavaleiros teutônicos na Guerra Polaco-Teutônica e participou das negociações de paz posteriormente. Assessorou sobre reforma monetária, escrevendo um artigo sobre a cunhagem de moedas em 1526, e estabeleceu uma teoria quantitativa do dinheiro em 1517, influenciando a política monetária da região. Em 1533, um dos secretários do Papa Clemente VII explicou o sistema heliocêntrico de Copérnico ao Papa e a 2 cardeais. Fontes históricas sobre um eventual encontro entre Copérnico e o Papa Clemente VII são escassas e muitos detalhes específicos permanecem desconhecidos. Não se sabe ao certo como o Papa reagiu à apresentação de seu secretário, nem muito menos se Copérnico também apresentou o seu inovador sistema pessoalmente ao Papa. Alguns relatos sugerem que o Papa expressou interesse ou até mesmo apoio à teoria heliocêntrica, enquanto outros sugerem que ele pode ter sido mais reservado ou cético em relação às ideias de Copérnico. Independentemente da reação do Papa, a apresentação do sistema de Copérnico em 1533 pelo secretário do Papa marca um momento importante na disseminação de suas ideias e na evolução do debate sobre o lugar da Terra no cosmos. 3 anos mais tarde, em 1º de novembro de 1536, o cardeal Nicolaus von Sonnenschomberg, arcebispo de Capua, escreveu de Roma para Copérnico. Há alguns anos, recebi notícias sobre sua proficiência, da qual todos falavam constantemente. Naquela época, comecei a ter grande consideração por você, pois descobri que você não apenas dominava extraordinariamente bem as descobertas dos antigos astrônomos,
mas também formulava uma nova cosmologia. Nele você afirma que a Terra se move, que o Sol ocupa o lugar mais baixo, portanto, o central do universo. Logo, com a maior seriedade, rogo-lhe, senhor erudito, a menos que eu o incomode, que comunique esta sua descoberta aos estudiosos, e o mais cedo possível e no momento possível para me enviar seus escritos sobre a esfera do universo junto com as tabelas e tudo mais que você tiver que seja relevante para este assunto. Nessa altura, o trabalho de Copérnico aproximava-se da sua forma definitiva e os rumores sobre a sua teoria tinham chegado às pessoas instruídas em toda a Europa. Apesar dos apelos de muitos quadrantes, Copérnico atrasou a publicação do seu livro, talvez por medo de críticas. Por volta de 1532, Copérnico tinha basicamente concluído o seu trabalho no manuscrito de Revolutionibus Orbium Coelestium, mas apesar da insistência dos seus amigos mais próximos, resistiu a publicar abertamente as suas opiniões, não desejando, como confessou, arriscar o desprezo ao qual se exporia pela novidade e incompreensibilidade das suas teses. Alguns dos amigos íntimos de Copérnico tornaram-se protestantes, mas Copérnico nunca mostrou tendência nessa direção, e os ataques protestantes ao sistema copernicano representaram um capítulo significativo na história da relação entre ciência e religião durante o Renascimento e a Reforma Protestante. Embora o modelo heliocêntrico de Copérnico tenha desafiado as concepções cosmológicas tradicionais, foi particularmente nos círculos protestantes que sua teoria encontrou resistência, em parte devido à interpretação literal da Bíblia e às implicações teológicas percebidas de uma Terra em movimento. Os reformadores protestantes, como Martinho Lutero e João Calvino, defendiam uma interpretação literal da Bíblia, que incluía a descrição geocêntrica do cosmos encontrada em passagens como o livro da Gênesis. Para muitos protestantes, aceitar o modelo heliocêntrico de Copérnico significaria reinterpretar ou até mesmo rejeitar certas passagens bíblicas. Muitos líderes protestantes estavam preocupados em consolidar a autoridade da Igreja Reformada e em combater o que viam como heresias doutrinárias. Nesse contexto, ideias que desafiavam a cosmologia aceita eram frequentemente vistas com desconfiança. Os primeiros ataques contra Copérnico vieram de uma comédia teatral, onde na peça, Copérnico foi caricaturado como um homem altivo, frio e distante, que se interessava por astrologia, considerava-se inspirado por Deus, e havia rumores de ter escrito uma grande obra que estava mofando em um baú. Em paralelo, um protestante escreveu: Algumas pessoas acreditam que é excelente e correto elaborar algo tão absurdo como fez aquele astrônomo que move a Terra e para o Sol. Na verdade, os governantes sábios deveriam ter refreado essa leviandade. Os ataques protestantes ao sistema copernicano refletem as complexidades da interação entre ciência e religião durante o Renascimento e a Reforma. Enquanto o sistema heliocêntrico de Copérnico representava um avanço significativo na compreensão científica do cosmos, suas implicações teológicas e filosóficas suscitaram debates acalorados e controvérsias que ecoaram por séculos. Após anos de refinamento e aprimoramento de suas teorias, Copérnico decidiu publicar seu trabalho em um formato mais abrangente. Isso se daria através do seu livro, intitulado por De Revolutionibus Orbium Coelestium, ou Das Revoluções das Esferas Celestes, em português. Ele passou vários anos revisando e aprimorando o texto, incorporando novos dados e refinando seus argumentos. Ele estava profundamente comprometido em garantir a precisão e a clareza de seus argumentos, e revisou meticulosamente cada detalhe do texto. O astrônomo Georg Joachim Rheticus desempenhou um papel crucial na preparação e publicação do livro. Ele visitou Copérnico em Frauenburg em 1539 e 1541, onde teve acesso aos manuscritos e ajudou a organizar sua publicação. Rheticus também escreveu o prefácio para o livro, que oferecia uma introdução ao sistema heliocêntrico de Copérnico, explicando suas principais teorias e conceitos. A publicação exigia a cooperação de editores dispostos a arriscar a publicação de um trabalho tão revolucionário. O astrônomo e editor alemão Johannes Petreius, de Nuremberg, concordou em publicar o livro, embora com algumas reservas. Após anos de trabalho, Copérnico finalmente concluiu seu livro e enviou os manuscritos para Petreius. O livro foi impresso em 1543, com cerca de 400 páginas, mas Copérnico, com 70 anos, idoso e doente na época, só recebeu e revisou a edição final pouco antes de sua morte.
Ele recebeu a primeira cópia impressa e foi dito que ele leu o livro em seu leito de morte, observando o cumprimento de seu trabalho de toda a vida. A impressão inicial foi limitada a apenas algumas centenas de cópias. A primeira edição de Revolutio Nibus, Orbium Coelestium, incluiu um prefácio anônimo, atribuído ao teólogo luterano Andrés Osiander, que suavizou a apresentação das ideias de Copérnico, sugerindo que seu modelo heliocêntrico era meramente uma hipótese matemática. Este prefácio foi incluído sem o consentimento de Copérnico e foi uma fonte de controvérsia posterior. Perto do final de 1542, Copérnico foi acometido de apoplexia e paralisia, e morreu aos 70 anos em 24 de maio de 1543, dia da publicação de seu livro. Disse que ele acordou de um coma induzido por derrame, leu seu livro e morreu em paz. Copérnico teria sido enterrado na Catedral de Fromborcrum, e durante mais de 2 séculos, os arqueólogos procuraram em vão na catedral os restos mortais de Copérnico. Em 2004, cientistas e historiadores localizaram os restos mortais de Copérnico, e o exame de DNA dos ossos encontrados na sepultura correspondia a amostras de cabelo retiradas de um livro de propriedade de Copérnico que foi mantido na biblioteca da Universidade de Uppsala, na Suécia. Em 2010, Copérnico recebeu um segundo funeral, e seus restos mortais foram enterrados novamente no mesmo local da Catedral de Fromborcrum, onde parte de seu crânio e outros ossos foram encontrados. Uma lápide de granito preto o identifica como o fundador da teoria heliocêntrica e também um cânone da Igreja. A lápide traz uma representação do modelo do sistema solar de Copérnico, contendo um Sol dourado circundado por 6 dos planetas. Georg Joachim Rheticus poderia ter sido o sucessor de Copérnico, mas não esteve à altura da ocasião. Erasmus Reinhold, astrônomo e matemático, também poderia ter sido seu sucessor, mas morreu prematuramente. O primeiro dos grandes sucessores da obra de Copérnico foi Tycho Brahe, mas ele acreditava que a Terra era estacionária, o Sol girava em torno da Terra, e os outros planetas giravam em torno do Sol, portanto, não levou o estudo de Copérnico muito a sério. Mas Johannes Kepler abraçou o heliocentrismo de Copérnico. Apesar da aceitação posterior quase universal da ideia heliocêntrica, a teoria de Copérnico foi muito lentamente sendo absorvida ao longo do passar do tempo. Os estudiosos sustentam que 60 anos após a publicação de seu livro, havia apenas cerca de 15 astrônomos defendendo o copernicanismo em toda a Europa, entre eles, Galileu Galilei. Em 1551, 8 anos após a morte de Copérnico, o astrônomo Erasmus Reinhold publicou, sob o patrocínio do antigo adversário militar de Copérnico, o duque protestante Alberto, as Tabelas Prussianas, um conjunto de tabelas astronômicas baseadas na obra de Copérnico. Apesar disso, o clima intelectual da época permaneceu dominado pela filosofia aristotélica e pela correspondente astronomia ptolomaica. Naquela época não havia razão para aceitar a teoria copernicana, exceto por sua simplicidade matemática. Foi apenas meio século mais tarde, com o trabalho de Kepler e Galileu, que apareceram evidências substanciais em defesa do copernicanismo. Somente quase 150 anos mais tarde, quando Isaac Newton formulou a lei universal da gravitação e as leis da mecânica, a visão heliocêntrica foi aceita mais contundentemente. Tem sido muito debatido porque só depois de pouco mais de 7 décadas após a publicação do livro de Copérnico, que a Igreja Católica tomou qualquer ação oficial contra ele, colocando-o na lista dos livros proibidos e hereges somente no ano de 1616. Após uma revisão do trabalho realizado pelo Santo Ofício da Igreja Católica, a instituição responsável pela ortodoxia doutrinária da Igreja, foi decidido sobre a inclusão do livro na lista de livros proibidos, conhecida como o Índice de Livros Proibidos. Isso fez parte de um esforço mais amplo para conter a disseminação de ideias consideradas heréticas ou contrárias à doutrina católica. A decisão de proibir o livro de Revolutio Nibus, Orbium Coelestium, foi influenciada pela interpretação de que a teoria heliocêntrica de Copérnico contradizia a cosmologia geocêntrica tradicional defendida pela Igreja, baseada nas interpretações literais da Bíblia e na filosofia aristotélica. Além disso, a teoria de Copérnico foi vista como potencialmente ameaçadora para a autoridade e a posição da Igreja na sociedade, pois desafiava as concepções estabelecidas sobre o lugar da Terra no cosmos, o que representou um dos muitos episódios de conflito entre a Igreja Católica e a ciência.
No entanto, é importante notar que a proibição não impediu completamente a disseminação das ideias de Copérnico, e o livro continuou a ser estudado e discutido por muitos intelectuais e cientistas, tanto dentro quanto fora da Igreja. Nicolau Copérnico, além de ser um dos mais importantes astrônomos da história, teve uma vida privada cheia de aspectos curiosos que muitas vezes ficam à margem de suas grandes contribuições científicas. Copérnico nunca se casou e não se sabe se teve filhos, mas pelo menos, desde 1531 até 1539, as suas relações com Anna Scheilin, uma governanta residente, foram vistas como escandalosas por dois bispos de Vármia, que insistiram ao longo dos anos, para que Copérnico rompesse com as relações com sua amante. Copérnico era um verdadeiro homem do Renascimento. Além de astronomia, ele estudou medicina, direito, matemática e economia. Ele exerceu a medicina como médico de maneira intensa, especialmente atendendo aos clérigos e pessoas da sua comunidade, e também trabalhou em questões de reforma monetária. No final do século XV e durante a primeira metade do século XVI, uma mente brilhante se ergueu, desafiando as convenções e abrindo caminhos para uma nova compreensão do cosmos. Nicolau Copérnico, com sua astúcia e coragem, desvendou os mistérios que há muito tempo confundiam a humanidade. Imaginem um mundo onde o Sol reina supremo, e os planetas giram ao seu redor em uma dança harmoniosa. Foi assim que Copérnico viu o universo, não mais preso à visão limitada da Terra como centro de tudo, mas celebrando a grandiosidade do Sol como verdadeiro protagonista do espetáculo cósmico. Copérnico nos convidou a sonhar com as estrelas, a explorar os confins do espaço e a buscar respostas para os enigmas do universo. Sua doutrina heliocêntrica, como um conto de fadas científico para a época, encantou gerações e inspirou mentes inquisitivas a desbravar novos horizontes. Copérnico nos ensinou que o conhecimento é uma jornada interminável, uma aventura sem fim pelos vastos domínios da mente humana. Seu legado ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que somos todos viajantes neste grande cosmos, buscando compreender nosso lugar nele. Então, levantemos nossos olhos para o céu noturno, e celebremos o brilho eterno de Copérnico, cujo trabalho visionário continua a guiar-nos rumo a novas fronteiras do conhecimento e da imaginação. Que sua história nos inspire a nunca parar de sonhar, a nunca cessar de explorar e a nunca deixar de buscar as estrelas. Como Copérnico nos mostrou, é lá que reside a verdadeira magia da vida. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam, são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre Marie Curie, a primeira mulher a despontar na área da ciência no início do século XX, num universo totalmente dominado pelos homens daqueles tempos. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.